No Japão, a maior usina nuclear do mundo vai voltar a operar quase 15 anos depois do desastre em Fukushima. A decisão de religar a usina de Kashiwazaki-Kariwa foi aprovada depois de uma votação regional. Ela fica na costa oeste do Japão. A central nuclear estava entre os 54 reatores fechados depois do terremoto e tsunami de 2011 que atingiram em cheio a usina de Fukushima. Foi o pior desastre nuclear no mundo desde Chernobyl. Desde então, o Japão reiniciou 14 das 33 usinas que permanecem operacionais, numa tentativa de reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados. Essa será a primeira vez que a empresa que administrava a usina de Fukushima, a TEPCO, e que foi condenada pelo desastre, opera uma usina desde aquela tragédia. O primeiro dos 7 reatores deve ser reativado em 20 de janeiro. Cerca de 300 pessoas protestaram contra a retomada das operações com faixas dizendo não às armas nucleares. Sobre esse assunto, eu converso novamente com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Quando o Japão diz que vai retomar o uso de energia nuclear, mesmo sabendo de todos os riscos, mesmo sabendo daquela história de Fukushima, é a melhor maneira realmente de evitar a dependência de combustível fóssil, baratear o consumo de energia, a produção de energia no país, professor? Veja, Márcio, de maneira imediata é a opção que eles têm. O Japão ele é muito intensivo, né, no consumo de energia elétrica. Essa demanda é crescente, especialmente pelo uso dos data centers. Então, o que acontece? O Japão ele não teria como suprir essa demanda usando fontes renováveis rapidamente, porque faltou investimento nisso. Então, o que ele encontra, né, a solução é reativar essas usinas que já estão construídas. Realmente, em termos de emissão, as usinas nucleares são neutras, mas o grande problema é a segurança dessas usinas. Sim, e vendo a localização da usina, aquele ponto vermelho no mapa do Japão, a Fukushima ficava desse lado aqui. Aquela continua à beira-mar, do lado oeste, na costa oeste japonesa, num país sujeito a terremotos, tsunamis provocados pelos terremotos. É um risco grande ter esse tipo de estrutura e se no Japão deu errado uma vez, é porque o risco é gigantesco para outros países também. Veja, Márcio, no caso de Fukushima, o que aconteceu? Eles construíram uma barreira, né, para prevenir o avanço de um tsunami. Alguns anos antes, essa avaliação foi refeita e houve a sugestão de aumentar essa barreira, né, de que ela fosse o que a gente chama de alteada, ou seja, fazer uma barreira um pouco mais alta. Essa recomendação não foi levada a cabo, porque eles falaram, não, o estudo original dizia que o tamanho que está é suficiente e foi exatamente essa diferença que fez com que os reatores fossem inundados, né? Então, eu faço assim, acho que a segurança, ela não está só no fato do país ser sujeito a terremotos, mas também está nos procedimentos das pessoas, né? E realmente aprender com as lições. Exatamente. E não há como negar, o Japão é um país que sofre com tremores frequentemente. É claro que essas usinas elas são construídas prevendo isso, mas o imponderável pode acontecer, como foi no caso de Fukushima. Mas realmente para o Japão, professor, qual seria a alternativa? O senhor chegou a falar de energias renováveis, poderia ter começado antes, mas lá não tem vento, talvez no litoral. Lá não tem espaço para grandes parques de energia solar. Lá não tem hidrelétrica, tem, mas é mínimo, qual seria a alternativa para o Japão para evitar a dependência de combustíveis fósseis? Você tocou no problema fundamental, eles não têm espaço para desenvolver isso, não tem a natureza, ela não é tão favorável, por exemplo, quanto no Brasil, onde nós temos parte da costa muito propícia a investimentos em usinas eólicas, né? Então, infelizmente, para o Japão acaba sobrando basicamente essa alternativa se eles quiserem fazer uma redução de emissões de gases de efeito estufa. E aumentando essa parede do mar para evitar que um futuro tsunami aconteça na costa oeste, dessa vez do Japão, o senhor acha que eles podem ficar tranquilos? Tranquilo, acho que não, porque existe aí o risco da operação e também da destinação final dos resíduos, né?
porque esses resíduos eles permanecem ativos em termos atômicos durante muito tempo. Então, há também essa questão da destinação, principalmente considerando que é um país sujeito a sismos. Então, mesmo que se use minas subterrâneas para fazer essa destinação, nada impede que os tremores, né, um terremoto venha afetar esse repositório final do combustível. São desafios que a gente não tem aqui no Brasil, a gente não conhece esses desafios, mas o Japão conseguiu se tornar o Japão, mesmo com todos eles. Exatamente. Muito obrigado, professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente no quadro CNN Terra. Boa noite, professor. Boa noite.